eu queria falar de outra geografia. A gente falou dos Estados Unidos, da Argentina. Vamos falar do Brasil? O principal. Cara, a gente vive um momento macroeconômico delicado aqui no Desafiador. Brasil. Desafiador é um bom termo, né? Pra não falar um palavrão, uma coisa que desanime as pessoas. Desafiador. Cara, mas assim, quem acompanha o Stock Pickers, se tá animado, eu acho que não ouviu os episódios. Exato. Aí não tá acompanhando. Cara, a gente fez um episódio recentemente com o Marcos Mendes, recomendo que vocês todos escutem, assistam, pelo amor de Deus, porque ficou uma verdadeira aula. Sim. Bem completa do grande problema do Brasil, que é o fiscal, né? Então a gente tem uma política hoje econômica que acelera no fiscal. O Brasil trabalha com um excesso de gastos, a gente pisa no freio na política monetária, então o nosso juro é alto. O juro no Brasil sempre foi alto. O juro médio da história do Brasil é 13,5, 13. Mas só que agora está mais alto do que isso. O juro futuro, então, mais ainda, né? Até porque se você parar para pensar, lá atrás tinha, né, assim, a gente recebeu o Meirelles falando, né, que chegou a jogar a Selic em 26%, só que, período de hiperinflação. Foram feitas várias e várias reformas de crédito, de N coisas, tecnologia, tudo isso, em teoria, reduz o custo de capital, né? Era para ter os juros mais recentes, sei lá, dos últimos 10 anos, tenderia a ser menor do que os juros dos 10 anos anteriores. Então, se a gente está acima da média histórica, quer dizer que, a gente está conseguindo a proeza de estar pior ainda do que costumava ser antes de tudo isso acontecer, né? Assim como a gente viveu momentos também de excesso pro outro lado, né? Quando o juro foi a 2, toda aquela coisa. Mas realmente um cenário delicado. E a gente que olha principalmente dados de mercado aqui, que a gente fica olhando o fluxo de dinheiro das pessoas, cara, é assustador, assim. Nesse momento que a gente fala, estão resgatando de fundo de renda fixa para comprar título bancário diretamente. Não tem praticamente mais dinheiro na bolsa, o brasileiro não tem quase nada em ações. Tanto é que até a gente escutou vários convidados falando isso, né, que pro governo tanto faz se a bolsa sobe ou cai, porque não mexe com o dinheiro de ninguém, diferente do que acontece nos Estados Unidos. Estados Unidos cai presidente. O cara fica mais rico ou mais pobre quando cai esse negócio, ou sobe, né? Aqui não muda nada, as pessoas continuam andando normalmente na rua, tá tudo certo, né? Então, ambiente macroeconômico desafiador, com uma condução política que parece não se alterar em termos de caminho, então, ao que tudo indica, estamos indo para lá, e de todo mundo que a gente recebeu aqui com tendência de piora, né? Porque até bastidores, 2 grandes nomes aí que eu descobri conversas em off aqui, né? Falaram um negócio interessante aí, que eu até compartilhando com você também de primeira mão, mas eles comentaram o seguinte, né? Que a gente entrou num ambiente curioso, porque diferente do que aconteceu em 2002, por exemplo, o que a gente tem hoje é o seguinte, aparece lá um dado de piora de aprovação do governo, que todo mundo vê, que o mercado comemora hoje, né? A bolsa sobe, o dólar cai, né? Só que essa piora gera como se fosse um álibi para o governo gastar mais, fazer mais, porque o mercado está vibrando. Então é como se criasse uma cortina. Então piora, fica melhor, só que aí piora de novo. Então fica uma dinâmica curiosa, né? Tanto é que a maior parte dos gestores que a gente conversa aqui não tem nem posição em Brasil hoje. Enfim, essa novelinha toda aqui para dizer, estamos num cenário delicado. Desafiador. Eu queria saber, assim, de você, que é um cara extremamente vocal publicamente, já vi várias vezes você comentando um pouco sobre isso, e acabou de falar aqui várias verdades sobre a Argentina e Trump, Javier Milei e Trump, né? Vamos falar um pouco de Lula, então, né? A condução do governo atual. Como é que você diagnostica... Qual é o seu diagnóstico para a condução do governo em relação ao país? Bom, vamos lá. De novo. Eu tenho quase 50 anos, não parece. A gente está perdendo uma baita chance. Esse é o primeiro ponto que tem que ser falado. Mas não adianta tal. Tá bom, mas eu quero falar. Eu sou o convidado aqui e tal. De novo, a gente está perdendo uma baita chance. Porque dos BRICS lá atrás, que atraíam capital, quando foi criado o conceito, quando todo mundo falou, que depois até se expandiu, cara, Brasil, não estamos em guerra, bem ou mal as estruturas funcionam, tem recursos naturais, tem tudo. Rússia, guerra, ninguém tá colocando capital lá. Mas o Trump tá ali conversando com o Putin.
Você não vai abrir agora uma indústria na Rússia. Não, saíram nos índices de ações. Pelo menos pelos próximos 20 anos. Ou... Bom, o Putin vai continuar mais uns 30, né? Ou os 7 sócios dele. Eu dou essas teorias de conspiração, quando eu posto, tudo zoação. Não acredito em nada disso, mas é só para dar essa movimentada. Mas Rússia, carta fora do baralho. Índia continua. Muito bem, obrigado. Aliás, a própria Apple, que agora anunciou 500 bi de investimento nos Estados Unidos, estava levando parte da produção de iPhone para a Índia. O resto, cara, África do Sul, quase guerra civil. Os outros países que poderiam ter investimento também, dentro ou fora, a China, depois do Covid, também ninguém está confiante de investir. O Oriente Médio, você vai botar dinheiro agora na Turquia para capital produtivo? Não vai colocar. Então, para a liquidez toda mundial que aconteceu depois do Covid, cara, o Brasil estava no momento perfeito. No momento, assim, tudo certo. E, de novo, a gente está desperdiçando uma grande chance. Então, antes de dar minha opinião aqui do que vai acontecer, ou do que pode, ou não sei o quê, o maior lamento é a gente não estar entendendo esse momento como país, porque tem muito dinheiro no mundo. Caso o juro americano comece a cair, vai ter mais dinheiro no mundo ainda. Aí o Brasil tem tudo que o capital precisa. Gente demais, estrutura enorme, um mundo de necessidades. Então você pega, por exemplo, vocês falaram, o juro é elevado no Brasil. Eu sei, o juro é elevado há muito tempo. Mas o que a gente está fazendo de forma estrutural para não ter o juro elevado? Por exemplo, toda vez que o combustível sobe, a gente toma na cabeça na inflação. Todos os países são assim, não. Tudo bem que todos os países são assim. Mas o Brasil tem 70% de transporte rodoviário. É tudo nas costas do diesel. A gente não tem transporte direito de passageiro em trem rápido, que nem a China e outros países. É tudo avião. Então, subiu um pouquinho o petróleo, porrada. Por que nos últimos 20 anos a gente não construiu uma estrutura diferente de transporte para que quando o petróleo subisse, a gente não sofresse tanto com a inflação? Quer dizer, estruturalmente, o Brasil é feito para ter um juro elevado. Não teve nenhum governo ou governos que trabalharam para o seguinte, olha, a gente vai ficar 10 anos construindo ou trabalhando para que nos próximos 10 o juro caia. O cara pensa só no pé de meia. O governo dele, né? O resultado dele. Do dia seguinte. No governo dele. Não faz sentido estruturalmente para eles. A situação do Brasil, na minha opinião, a gente perdeu uma oportunidade, está ok e pronto. Sobre popularidade, eu concordo totalmente, vocês disseram. A cada pesquisa que o Lula cai, todo o mercado já pensa, vai querer botar mais dinheiro. Vai ser o PED 62, vai ser o Vale Gás, e aí vai ter dinheiro pro gás, mas o cara não tem dinheiro pra comida, mas o Lula tá dando o Vale Gás, ninguém faz a conta. E voltando à história da Argentina, o cidadão comum acha bacana, ele tá ganhando gás. Ele tá ganhando gás, tá ganhando alguma coisa, e a conta ela vai ficando tão grande que a inflação sobe e o juro sobe. Mas o cidadão comum é impossível ele fazer essa conta. E na verdade o próprio governo do PT nesses últimos 20 e poucos anos, comandos, botar o Fernando Henrique para trás, então mais tempo ainda, ele trabalha a educação para o cara não ter esse tipo de educação. A coisa de uns 2 ou 3 anos, você vai ter uma discussão, será que deveria ter ou não educação financeira nos colégios? E vários políticos, não precisa disso. Tem muita coisa para ver antes da educação financeira. Eu falo, claro, porque isso poderia ser o grande estopim poderia resolver o problema das finanças no Brasil. Então, eu acho que no momento o Brasil está perdendo uma baita oportunidade. A cada queda de popularidade do Lula é como se fosse um rolo, né? Uma bola de neve, né? Porque a popularidade dele cai, ele gasta mais dinheiro, a inflação sobe mais o juro, os alimentos sobem, e aí ele gasta mais e não vai ter fim, porque é só isso que ele sabe fazer. E um outro ponto que a gente precisa colocar é que quando o Lula entrou, ele estava acostumado com os governos anteriores. Ciclo de commodity, mundo totalmente diferente. Então ele entrou, botou os ministros e falou, cara, agora eu vou garantir meu Nobel da Paz, minha mandelização.
não sei se vocês vão lembrar, nos primeiros 6 meses, querendo se meter em guerra Rússia-Ucrânia, depois falando de Israel e Gaza, comentários péssimos, e o bicho pegando aqui no Brasil. Ele perdeu um ano, 2023 ali não existiu para o governo dele. Quando ele se deu conta da inflação e dos problemas, aí o bicho falou, na verdade 2023 existiu, foi o ano dos impostos, né? Blusinha, tal. E isso também foi minando a base. Porque o que acontece? Você tem um eleitorado de baixa renda, não vamos discutir aqui se é certo ou errado, mas quantas milhões de meninas e meninos começaram a comprar uma roupa um pouquinho melhor do que eles conseguiam aqui em sites estrangeiros. Ah, mas isso fode varejo e tal. Cara, não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo o seguinte, o cara tá na casa dele, a menina tá na casa dela, e ela comprou uma saia e um blazer para trabalhar por R$49. Bonitinho, barato. Bonitinho, barato. Que aqui tá R$299. É. A gente não tá discutindo se é certo ou errado. O que o governo fez? Ele não foi na empresa brasileira, numa Renner, C&A, nas outras varejistas e falou, cara, vamos sentar aqui. Como é que a gente baixa o preço disso? Eu quero vestir o pessoal melhor. Como é que a gente baixa o preço disso? Ah, pô, meu problema é a legislação trabalhista, são os aluguéis. Pô, não. Ele falou o seguinte, eu vou aumentar o preço de quem compra fora. Baita ideia, né? Aí agora quem tinha só condições de comprar fora não consegue. E aqui dentro não dá, porque não tem competitividade. Ótimo, que bom. Minou o eleitorado e ainda ferrou os Correios, né? Porque disseram que o problema das blusinhas deu um rombo nos Correios. A questão das entregas e tal. O Correio estava preparado para um negócio, não veio, ele tem uma estrutura e deu um rombo, isso tudo. Olha quanta medida, cara, errada do governo. Quer dizer, ele prejudica a economia e prejudica diretamente o próprio eleitorado. Lembrando que o Lula não ganhou com 15, 20% de margem. Quando eu ligava em algumas emissoras, em 2023 e no início do ano passado, a desconexão, né? As notícias eram dadas, parecia que o Lula tinha ganho com 25%. É igual com 1,5%, 2%. Então quando você bate no próprio eleitorado, com blusinha, com combustível, cara, é óbvio que você vai sentir na ponta. E aí a única solução que esse governo enxerga, cara, é dar dinheiro. Então de um lado ele fica tirando de todo mundo, vamos taxar isso, taxar aquilo. Do outro é ficar jogando na economia. Mas qual o sentido de você jogar dinheiro na economia e do outro lado subir a Selic? Cara, não faz sentido nenhum, né? É como se tivesse uma fogueira aqui, você falasse pra mim, cara, a gente precisa apagar. Eu buscasse o extintor, mas viesse um dos caras da produção, e enquanto eu tô com o extintor, o cara pega um copo de cachaça e fica jogando. Aí quando tá quase apagando, aí a gente vai ficar aqui o dia inteiro. É isso que o governo tá fazendo. E ele já fez isso no passado, com o BNDES. Cara, já fez tudo isso. Tudo isso ele já fez. Por isso que eu vejo alguns gestores aqui, eu gosto falando, cara, como alguém acha que isso pode dar certo? Como alguém acha? E aí o deboche fala, cara, deixa o homem trabalhar, deixa ele falar, deixa ele fazer isso que não tem jeito, são mais... Eu brinco, às vezes ficam puto comigo. São mais 6 anos, assim, daqui a pouco passa. Eu ia perguntar isso daí, você acha que tem chance dele conseguir a reeleição? Putz, as pesquisas de hoje indicam que não, mas pela minha idade, tudo que eu já vi, o Lula se recuperou do mensalão, em que a popularidade dele caiu muito, só que naquele momento você não tinha essa abertura para que todo mundo falasse. Então eu nem me lembro como era exatamente aquele momento de redes sociais versus TV, mas eu me lembro que a TV tinha uma dominância muito grande sobre as informações. Agora não é mais assim. Então isso pode pesar. Entendeu? Mas chance sempre tem. A gente sabe que estatisticamente, historicamente, quem tem a máquina pública consegue a reeleição em qualquer lugar do mundo, né? Perfeito.